O nosso convidado de hoje foi um dos primeiros bugs desta casa, colaborou nas primeiras produções da Bug Media e recolhe assim o nosso título de monstro visionário. Apresento-vos o Michel Simeão, nascido em 1978, é ator, argumentista, encenador, criador do Festival Cortex e fundador do Teatro Reflexo. Olá Michel, bem-vindo ao Visionary Monsters, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu por me teres convidado, Bruno. Ok, então a primeira pergunta, há quantos anos trabalhas como ator? Lembras-te dos teus primeiros projetos? Lembro-me, comecei amador, não é? A primeira coisa que escrevi foi aos 15, 16 anos no secundário, ali alguns entre o 11º e o 12º. Escrevi a minha primeira peça de teatro que achei que os meus colegas todos tinham que fazer aquilo comigo. E então escrevi uma peça que se chamava Os Excluídos, que era uma coisa pequena, tinha para aí 15 minutos. 20 minutos. E juntei um grupo de malta da minha turma, bora lá fazer isto. Dei a distribuir texto, o pessoal todo curtiu e eu pus-me a ensinar aquela gente, sem nunca ter feito nada daquilo, não é? Não tinha sequer formação, tinha feito umas coisas na igreja, porque eu venho de uma igreja evangélica e lá há palco para cantar, para dançar, para representar, porque eles têm sempre este lado mais. E então eu comecei a fazer isto, já cantava desde miúdo, sempre foi a minha cena, sempre escrevia, comecei a escrever os meus primeiros contos aos 12, 13 anos e ali escrevo a minha primeira peça de teatro, de adolescente furioso, cheio de cenas, para mandar cá para fora, e faço esta peça, Os Excluídos, e isto, claro, a nível escolar. Depois saí da escola, continuei a querer fazer coisas para teatro, então juntei aquela malta toda fora da escola e fizemos um grupo de teatro em Leião, em Porto Salvo. Os mesmos que não excluíste? Os mesmos que não excluí, que estavam comigo, e outros que se foram juntando, e fizemos um grupo aí com 20 pessoas que se chamava Teatro Criação, e eu escrevia furiosamente para aquilo, tinha sempre um monte de coisas para dizer, comédias também, e comecei a escrever montes de coisas e durante uns anitos, até aos meus 19 anos, fiz isto assim, amador, e depois comecei a fazer teatro profissional. Entrei no Teatro Independente de Oeiras, foi assim a minha maior experiência numa zona já mais profissional, e depois para uma companhia de teatro chamada Magia e Fantasia, onde ganhei uma primeira ordenada a fazer teatro para a infância, com um primeiro espetáculo que era uma adaptação da Pequena Sereia. Pronto, nas escolas. Fantástico, esse é o primeiro projeto Este é o primeiro projeto que eu ganho um ordenado no final do mês, tinha 19 anos. Olhando às tuas criações, desde o aspecto do transmute às experiências imersivas do projeto Casa Assombrada e se calhar até às tuas peças de teatro infantil, gostaria de saber se te consideras um criativo que prefere o desenvolvimento de temas associados ao lado mais negro da vida, ou obscuro, ou aquele lado cru, que se calhar consegues daí, se é numa perspectiva de impacto, de choque que pretendes nas audiências. Eu acho que quando escrevo a minha primeira, que te estava a dizer há pouco, Os Excluídos, tinha já essa coisa em mim de ir para o lado obscuro, provavelmente porque me estava a rebelar contra a igreja, contra a cena, tinha acabado de ter que lidar com a minha homossexualidade, isso tudo era uma luta e que me fez com que me virasse para uma cena mais negra na minha vida. Mas a vontade de criar impacto, aquilo que tu dizes, esteve sempre muito inerente às coisas que eu escrevi, mesmo quando escrevi comédia. Eu gosto da cena obscura, gosto do lado dark, mas mesmo quando escrevi comédia durante muito tempo, e neste momento estou a começar a voltar a escrever comédia outra vez, sempre fui para temas que eu sabia que podiam chocar de alguma forma usando humor, mas criar esse ir de alguma forma mexer nas pessoas quando estou a dizer coisas que não era suposto este gajo dizer isto, ou escrever isto, ou lançar este tema assim desta maneira. E o Transmute tinha muito disto também, e eu acho que acabo sempre por tentar. Não é o choque gratuito, mas quero mesmo poder mexer nas feridas das pessoas e encontrar uma zona de desconforto e não de conforto quando sentas no teatro para veres uma coisa que eu escrevi. Quero criar ali algum desconforto, mesmo com a comédia, isso é possível. E com o infantil, eu recordo. E com o infantil também, há a zona que eu tento, claro, de uma forma muito polida e muito limada, mas mexer em sítios no infantil que se calhar as pessoas não mexem. Eu há 2 anos atrás... Há 2 anos escrevi uma coisa chamada 5 contos de fadas em 50 minutos. Um bocado a brincar com aquela coisa do Shakespeare em 90 e tal minutos. E então eu peguei 5 contos de fadas e o objetivo era 2 atores fazerem aquilo muito rápido. E a minha versão da Cinderela tem um príncipe que leva o sapato da mãe que ele gosta de calçar à casa da Cinderela, e
tu começas a perceber que o problema do príncipe é porque ele está apaixonado por um homem, não por uma Cinderela. E isto foi a primeira vez que eu em 20 anos a escrever teatro para a infância, que eu pela primeira vez toco no assunto da homossexualidade para os miúdos. Foi muito bem recebido, tirando uma ou duas instituições religiosas que no ano a seguir disseram, olha, vejam lá, se não vêm outra vez falar daqueles assuntos. Tirando isso, foi uma coisa que as professoras e os alunos receberam muito bem. Portanto, também tento e tocar nessa zona. E ao longo destes anos tu tens sentido que há maior abertura, por exemplo, para questões como esta que acabaste de mencionar? Nas escolas? Sim. Nós vamos fazendo esse trabalho e o meu objetivo também é conseguir pôr, todos os anos, conseguir pôr mais qualquer coisa e ir trabalhando estas temáticas. A homossexualidade é uma delas, que eu ali, mas outras que, por exemplo, que têm a ver, por exemplo, com o perdão, que foi uma coisa que eu trabalhei na Lebre e na Tartaruga, que se fala pouco com os miúdos, que é o poderes errar e o poderes pedir perdão acerca disso sem teres que mentir e mostrar que o perdão é ok e que o teu melhor amigo pode fazer a pior merda e tu podes... Posso dizer merda? Sim, espero que sim. O teu melhor amigo pode fazer a pior merda e tu a seguir ires... Ok, tu disseste, meu perdoo-te e está tudo bem. E isso é uma coisa que não se fala muito às vezes com os miúdos e eu tive muita necessidade de inserir este tipo de temática. São mensagens que passam também para os pais. E até o terror para os miúdos. Sim. Eu fiz o Mistério do Sótão, que era uma coisa de terror para crianças, e os pais procuram-nos muitas vezes, por causa do projeto Casa Assombrada, para saber se nós temos isto para miúdos, que eu acho que era uma coisa formidável. Uma Casa Assombrada para crianças ia ser uma coisa muito gira de se fazer. Ok, então conta-me como é que se passa deste mundo mais cru e obscuro, que acaba por ser um pouco a tua identidade e missão, pelo que vi, não é? Sim. Como é que se passa desse mundo, desse universo de criação, depois para projetos, como, nomeadamente na dobragem, que são tipicamente infantil-juvenis, em que não tens esse contexto, ou até a escrita de novelas, por exemplo? Eu, enquanto ator, o que eu faço nas dobragens, enquanto ator, eu gosto de me experimentar de muitas maneiras diferentes e por isso, para mim, ou seja, eu posso escrever algumas temáticas um bocadinho mais corrosivas, ou mais dark, mas depois gosto de fazer coisas muito felizes, como te disse há pouco, eu fiz comédia, eu escrevi comédia e fiz comédia em série durante 4 ou 5 anos e tínhamos a casa cheia a fazer comédia. Claro que eu punha lá a religião e o sexo e misturava aquilo tudo para aquilo ser assim bem bomba, mas eu gosto também da ligeireza dos assuntos ligeiros e, portanto, trabalhar para crianças é uma coisa que eu faço há muito tempo, desde miúdo, desde os 19 anos comecei a fazer teatro para a infância. A dobragem para mim foi muito natural, quando começo logo mais ou menos as duas coisas na mesma altura, tanto o teatro infantil como as dobragens começaram mais ou menos na mesma altura, fez-me muito sentido poder ampliar o meu leque. Aprendi muito como ator a fazer dobragens, porque te obriga a um trabalho muito imediato, muito rápido, uma interpretação muito rápida daquilo que está à tua frente no texto, e isso abriu-me assim, criou uma amplitude, acho eu, do meu potencial enquanto ator, que foi muito importante. E depois as novelas surgem mais recentemente na minha vida, mas na altura fui convidado para escrever uma novela que me podia dar aquele lado mais dark, porque a coisa era um assassino em série que andava a matar pessoas, e então a pessoa que me convidou também queria este meu cunho, e nós podemos elaborar assim umas mortes bem duras, bem macabras, que nunca tinha sido feita em novela em Portugal, e isso foi fixe também. Então isto passa para a pergunta que eu quero colocar agora, que é estas inúmeras valências que tu tens e flexibilidade criativa também são transportadas para o mundo da dobragem, não é? Tu mencionaste no sentido inverno, mas aqui também acontece. E qual é que é o peso da dobragem na tua carreira? É grande. Eu faço dobragem ininterruptamente desde os meus 20 anos. Tenho 42. Tenho estado sempre a fazer dobragem. É grande parte daquilo que é a minha carreira, sem dúvida. Eu fiz muita coisa, dirigi muitos atores, comecei a dirigir muito novo. Eu, ao fim de 2 ou 3 anos a fazer dobragem, já estava a dirigir, mas também já dirigi atores em teatro. Era uma coisa que me era natural, dirigir atores, que é uma coisa que eu adoro fazer, que ainda hoje faço, e aprendo muito. Eu, quando estou deste lado, estou ali a sugar, porque eu estou a ver os meus colegas, principalmente aqueles que eu considero muito bons e que têm coisas para me ensinar. Eu estou mesmo a aproveitar e a beber aquilo que eles vão fazendo. Portanto, a direção de atores tem
este lado duplo de gosto muito de fazer e de ajudar a chegar ao caminho certo. Às vezes nas dobragens é um bocadinho ingrato porque o tempo é muito rápido, temos que fazer as coisas muito à pressa e muitas vezes os diretores, eu já fui criticado por dizer o que vou dizer agora, mas eu vou dizer outra vez. Muitas vezes os diretores de atores estão mais preocupados com o lado que eu considero técnico do caber na boca, encolhe aqui, estica ali, puxa atrás, não sei o quê, e a interpretação às vezes fica um bocado mais... Aproveitamos o texto se couber na boca e não há tanto tempo para a interpretação, e eu percebo que é assim, eu já estive em muitos projetos que tinha que ser assim, mas eu gosto sempre de poder trabalhar a interpretação, isso é aquilo que me dá mais gozo, e gosto muito de trabalhar com pessoas que estão a começar, gosto muito de ver, este miúdo tem jeito, este miúdo tem muito jeito para isto, e então bora lá, tentar perceber o que é que eu consigo puxar daqui. Dá-te mais gozo. A descoberta de pessoas que estão a começar também me dá muito gozo, no teatro e nas dobragens. E chegámos sensivelmente a meio da nossa conversa, Ok. Por isso tenho aqui um pequeno conjunto de perguntas rápidas para ti. Ui. Bora. Estás pronto, Michel? Vou-te então colocar algumas perguntas para as quais peço máxima velocidade na resposta. Tipo, pensa depois de responder. Então, 2 mais 2. 4. 4 mais 4. 8. Simeão rima com... Cagalhão. Chega a haver contacto no teatro imersivo. Chega sempre a muito contacto no teatro imersivo. Violento ou sexual? Também há sexual, menos violento, mas também há algum violento. Mas nunca cortaram mãozinha a ninguém. Ainda não. E aquela do matadouro é verdadeira? Aquela mãozinha do matadouro é falsa, mas veio de LA, portanto é ganda prop. Já alguma vez mostraste o teu rabo em palco? Já mostrei o meu rabo e já mostrei mais do que o rabo. E a audiência aplaudiu-te? A audiência, não sei se aplaudiu, mas pareceram-me felizes. E não tiveste problemas em casa? Não. Ele está habituado, não tinha problemas nenhums. Ele estava lá, aliás, eu fui ensinado pela minha cara metade, portanto... Ok, se fosse um inseto, qual serias? Se fosse um inseto de uma abelha, se calhar. Porquê? Não. Para andar ali a picar, a polinizar, parecem-me felizes e aquilo é doce, portanto, capaz de ser fixe. E são importantes. Ok. Quem gostaste menos de dirigir, o Granger ou o Ruás? A Ruás é uma das minhas melhores amigas. Portanto, seria indelicado da minha parte dizer que tinha gostado mais do Granger do que da Ruás. Eu e ela somos marido e mulher, praticamente. Portanto. Que série gostaste mais de dobrar? A série que eu gostei mais de dobrar, provavelmente aqui, neste estúdio, o How to Train Your Dragon. Ok. Gostei mesmo muito de fazer os Carreta na versão série. Os Carreta, portanto. Os Carreta. Carreta. Ainda no outro dia estive a ver, apanhei na televisão e fiquei a ver. Muito bem. E já agora, para terminar, qual é o teu estúdio preferido? É Buggin, pá, sem dúvida. Olha, Buggin em vez de Cortex. Exato, Buggin. Falamos então um pouco do Fairy Tail, um dos primeiros projetos da Buggin. Como é que foi o teu processo de constituição de elenco? Que dificuldades é que encontraste? Ok. E ao longo da série, da produção da série, houve inclusivamente uma troca de voz que foi forçada. Sim. Como é que foi esta gestão toda? Pá, para já o Fairy Tail foi mesmo um presente muito bom que eu recebi naquela altura, porque eu já gostava muito de anime e já tinha feito aqueles clássicos dos Digimons e dos Bakugans e Yu-Gi-Oh! Essas coisas todas, mas o Fairy Tail tem um lado mais adulto ou mais juvenil, não tão infantil, e uma narrativa que para mim era muito mais interessante e que eu pude mergulhar numa coisa que nós vemos muitas vezes quando estamos a dirigir, e aquilo não é tão cansativo como ver outras coisas, porque estás sempre a descobrir coisas novas em cada nova personagem. E eu adorei fazer mesmo a direção do Fairy Tail, foi um privilégio, ensinou-me bué e trabalhei com montes de atores e isso. Sim, o elenco era grande. O elenco era enorme e depois nós ainda fizemos-lo crescer, porque numa segunda temporada havia cada vez mais personagens, que aquilo é o inferno, não é? Que está sempre a aparecer personagens. E era algo inédito até nestas séries, geralmente por constrangimento orçamental. Nós fazíamos muitas personagens. Nós conseguimos ter um alargar, o cliente na altura permitiu-nos isso. Isso foi muito bom e foi uma valorização do produto. Acho que o cliente percebeu Fairy Tail. Eu acho que é um clássico, não é? Que é assim, eu vejo, ainda hoje sou procurado por causa do Natsu, por pessoas que gostam muito do Fairy Tail, portanto já é assim meio icónico na cena do anime. E eu
na altura perguntavas-me de fazer o elenco. Eu tentei, tendo em conta o tipo de voz que a série precisava, também fui tentar buscar, juntamente contigo, os atores que eu considero os bons atores. Pronto, para mim, eu trabalho de dobragem e trabalho para ator. Ainda há pouco tempo eu estive a dirigir aí um casting também para um trabalho de dobragem em que eu pedi às pessoas que fossem só atores profissionais, e eu continuo a dizer isto às pessoas: fazer um workshop de dobragem não faz de ti um ator. Então cada vez me pergunto: o que é que eu tenho de fazer para poder ser ator de dobragens? Vai estudar representação, vai estudar teatro. Esse é o ponto de partida para se fazer este trabalho, sem dúvida. Então eu fui tentar ir buscar os atores que eu achei que eram os atores com quem eu queria trabalhar, aqueles tais que me ensinam coisas, e isso aconteceu muito a fazer o Fairy Tale, a ver pessoas a fazer coisas e a aprender. E depois a versatilidade teria que ser um fator fundamental aqui, porque nós somos mesmo obrigados a desdobrar-nos em várias personagens, porque lá está, isto é um mar de personagens e nunca fazemos só 2 ou 3, fazemos várias, e fizemos o elenco crescer. Entretanto, logo ali no princípio, o nosso projeto derrapa ali com a saída da protagonista. Como é que ela se chamava? A Lucy. A Lucy, com a saída da Lucy, que tivemos uma atriz que fez durante acho que 2 semanas, se tanto. Sim, não? ainda assim eu tenho ideia de que foi já no fim do primeiro arco, nos 40 e tal episódios. Foi, pensei que tivesse sido mais cedo. Sim, nós estamos a gravar com alguma velocidade. Pois, então é possível. Estás a falar de 3, 4 semanas de... Para aí, exato. Sim. Se calhar. Pois, e isso foi... Pronto, nunca tinha lidado com isso. Foi uma questão de saúde, não é verdade? Foi uma questão de saúde, tivemos que substituir uma atriz que foi muito bem substituída, e a coisa depois, a partir daí, acho que descolou, e depois viemos buscar mais atores, mais para a frente. Pá, e foi uma maravilha. Tenho pena de... Acho que ainda há Fairy Tale por dobrar, não é? Mas que ainda não... Sim, não acho tem que há versão mais... portuguesa. Não houve ainda continuidade por parte dos broadcasters nacionais. Pois. Mas tem mais de episódios. Era fantástico podermos pegar nesse projeto novamente. Era mesmo. Nós na altura fizemos muitos making-ofs, e aliás... calhou fazermos depois dessa substituição. Sim, depois foi. Calhou, ainda bem. não foi assim. pensado. Calhou, ainda assim. Isso foi uma inovação também, quer dizer, estávamos de repente a fazer um making-off de uma série que estávamos a dobrar, nunca tínhamos visto, nunca tínhamos não era comum, nada. Não era comum. Na altura queríamos dar a conhecer todo o elenco, mostrar aos fãs que já seguiam essa série e outras quem é que eram as vozes que estavam por trás daqueles personagens, que davam vida àqueles personagens, e os estúdios de dobragem, por isso simplesmente não tinham esse hábito, ainda há poucos que fazem. Achas importante este tipo de peças que os estúdios criam? Acho muito importante, já porque há uma curiosidade de quem segue este tipo de trabalho, e isso vem ter connosco, comigo e com os meus outros colegas, toda a miudagem que segue e que vê, estão sempre a mandar mensagens, a perguntar coisas, portanto há mesmo um interesse. E acho que é assim que se cria uma indústria, que é também a mostrá-la e não a escondê-la. Porque é que nós vamos esconder uma coisa que nós de facto fazemos, que é, nós somos atores que estamos aqui e estamos a dar a voz a uma coisa, como acontece nos outros países todos. Tu vais para a França, os grandes dobradores são icónicos lá, eles são super respeitados e toda a gente sabe, é o gajo que faz a voz do Bruce Willis, é o gajo que faz a voz e isso tem muito impacto junto das pessoas que seguem aqueles atores, e nós podíamos, só mostrando este lado, que é, nós dobramos, nós estamos aqui, e mostrar o bastidor, que é aquilo que tu começaste a fazer, acho que é muito importante, e para os próprios atores, tipo, é uma forma de nos darmos a conhecer, porque muitos de nós cá não estamos nas novelas, e as pessoas acham que atores são só os que fazem novelas, mas não. Há aqui esta multidão de gente a dar, por exemplo, voz a desenhos animados, que são todos atores e belíssimos atores. Sim, no fundo dar a conhecer também, tal como neste vídeo, não é? Aqui um pouco mais da tua história. A tua história, a história do estúdio este também. Trabalho todo, que é muito interessante. Da parte da Buggin, eu acho que posso dar essa garantia, estou à vontade para dizer, vamos manter este tipo de postura. Faz lindamente mesmo. E inclusivamente também, porque não é só para os fãs, de facto, acho que também para os parceiros, para todos ficarem a saber como é que as coisas podem ser feitas, é informação, e é o que tu dizes, é assim que se cria uma indústria. Recentemente publicámos também um vídeo tutorial sobre como gravar remotamente, algo que queríamos que todos os estúdios e atores pudessem usufruir, mesmo que não fosse na relação com a Buggin, entre outras relações de trabalho, com outros clientes, com outros estúdios. E como é que tu vês aqui, pergunto-te, como é que tu encaras não tanto a iniciativa, porque já me respondeste, mas estes avanços tecnológicos, poder gravar a partir de casa, ter esta facilidade, ter inclusivamente estúdios como a Buggin a apoiar do ponto de vista técnico e de formação
importante nessa área. Como é que tu vês isto? Tem sido super polémico esse assunto. Eu só mais tarde é que comecei a perceber em conversas ou publicações de alguns colegas que havia uma resistência a esta ideia que eu muito sinceramente não estava a conseguir percebê-la ao princípio, e no meu ponto de vista, desde que nunca comprometa a qualidade do trabalho e que não comprometa postos de trabalho, é perfeito. Acho que percebi que isto já se faz em muitos países pelo mundo inteiro. Chega agora a nós por uma necessidade imposta por causa da pandemia, mas parece-me que isto é uma coisa que acontece em todo o lado. Em todo o lado que tem a tal indústria, não é? Que nós não temos. Mas se eu pudesse estar em casa a ser dirigido pelo meu diretor de atores e há o técnico do outro lado e o trabalho pode ser feito e o estúdio me diz não, a qualidade não está comprometida, está tudo ok, está tudo certo, eu claro que é uma possibilidade. Até se eu quiser ir para o Alentejo viver, não é? O pessoal agora está aquela moda do Monte Alentejano. Se eu tivesse o meu Monte Alentejano, o bom que seria eu poder estar na minha casa com o meu mini estúdio montado lá a gravar para ti ou para qualquer outro estúdio. Tipo, se ninguém perder com isso, nem a qualidade, nem os postos de trabalho, não vejo problema nenhum com isto. Todos estes avanços, eu já o fazia em Inglaterra aqui há uns anos, já gravava remotamente e não com esta tecnologia. Hoje em dia é tudo muito mais fácil e de facto acho que a qualidade não se põe em causa. Num ou outro ponto pode ser controlada. São as dores de qualquer avanço tecnológico. Claro que sim. E concordo contigo, acho que não se podem perder postos de trabalho, claro. Deve-se garantir. Porque acho que esse foi um dos medos que a minha classe, os meus colegas de atores começaram a sentir, é que isto poderia esvaziar aqui alguns postos de trabalho, como o do diretor de atores. Está resolvido, por exemplo, esta aplicação que nós utilizamos. Sem querer focar muito nesse ponto, também já resolvi isso. Mas acima de tudo é normal haver uma resistência. Todos os avanços tecnológicos ao longo do tempo é uma mudança. É uma mudança, são diferentes processos e o que é importante é que o tempo também exista para que esse conforto cresça. Claro que tu tens aquele problema de quem não consegue ter o seu próprio estúdio em casa, não é? E isso depois é o outro reverso da medalha, que é ok, mas se eu não tenho como ter um investimento, isso também foi um dos assuntos que veio à baila. Foi não na poder altura ter o meu investimento para o meu microfone. Exatamente. E para a minha esponja. Sem dúvida que hoje em dia é super acessível, mas a Buggin até teve esse cuidado de disponibilizar equipamento para que quem não tivesse hipótese de comprar, poder ainda assim trabalhar. Acho que é uma ferramenta de trabalho na qual quem está a trabalhar poderá pensar em investir no futuro, não é? Como todos, como comprar o teu primeiro set de headphones, que é um investimento teu, como comprares um carro para poderes ir trabalhar, é um investimento que tu fazes porque sabes que precisas daquele carro para poder ir trabalhar. Devagarinho, isto também não é nada de extraordinariamente caro, devagarinho o pessoal pode ir pensando nesse futuro e ir compondo o seu pequeno set em casa, que na altura nós depois vimos que era uma coisa que não era nada do outro mundo. Acho que a pandemia deu um empurrão também aí. Sim. Os preços baixaram muito e hoje em dia consegue-se por um valor bem abaixo de qualquer telefone. Pois, e exato. Assim podemos continuar a trabalhar todos e era esse o nosso propósito, acima de tudo haver tolerância e respeito por opiniões divergentes que houve e nós felizmente temos muita gente hoje em dia que já trabalha e grava remotamente connosco, ainda assim continuamos a ter os estúdios disponíveis para aqui, quem não pode. E também não cortar quem não pode fazer remotamente, não é? Ao longo destes anos, cerca de 20 ou mais de 20, já 20 anos, visitas muitas produtoras, muitos estúdios. Achas que a indústria está devidamente profissionalizada? Ou seja, tu encontras semelhanças naquilo que é basilar, ou seja, agendamento, organização, pré-produção, produção, valores, porventura, dentro de toda a área, não falo só da dobragem, mas de toda a área do audiovisual? Bem, a área do audiovisual em que eu me movo é mesmo muito mais dentro da dobragem e pronto, já fiz umas sessões de cinema daqui e dali que eu acho que também é coesa a forma como a coisa funciona, ou as sessões de gravação em televisão que são pagas todas mais ou menos a determinado valor e a coisa funciona mais ou menos da mesma maneira. Nas dobragens também é relativamente coeso, há uma tabela imaginária, fictícia daquilo que são os valores praticados já há 20 anos, os mesmos valores, não é? Sempre dentro da mesma lógica. A forma de produção dos estúdios depois vai variando um bocadinho.
E isto, a título de exemplo, há estúdios que se eu não for perguntar quanto é que eu tenho a receber, eu nunca vou receber. É uma coisa que acontece. Eu fiz o trabalho, tenho que ir ao cliente de X em X tempo para saber se já posso receber o meu trabalho. E tenho pena que assim seja. Preferia, e parece-me mais lógico, que seja o cliente a dizer-me: olha, tens aqui esta nota de pagamento para receberes. Portanto, esse é um lado que diverge, depende dos estúdios. Depois, a nível da forma como as coisas são marcadas, o agendamento, isso funciona, acho que igual em todo lado, e as horas despendidas para gravação também, sendo que há estúdios que podem, e eu acho que isso tem mesmo a ver com o funcionamento do próprio estúdio. Há estúdios que podem de facto ter direção de atores. Eu valorizo muito isso porque gosto muito de ser dirigido, é uma coisa que gosto enquanto ator em qualquer âmbito, seja teatro, televisão, whatever. Gosto de ser dirigido, gosto de dirigir também, mas sei que o mercado não permite que a direção de atores seja uma coisa que possa estar sempre presente, então eu também me habituei a autodirigir-me desde miúdo, quando comecei isto. Portanto, depois, por exemplo, no mundo dos jogos funciona já de maneira diferente, porque a dobragem para a televisão é uma coisa muito concreta, ou para as plataformas de streaming, que agora há muito. A dobragem para jogos da PlayStation, por exemplo, já é outra coisa, já funciona de outra maneira, mas parece-me que as coisas são relativamente coesas, sendo que tu percebes que há estúdios que se levam a eles um pouco mais a sérios e em contrapartida a nós também, que prestamos serviço ao estúdio. E achas que isso influencia no resultado final? Naquilo que depois se vê na televisão, essa organização, essa... Acho que o profissionalismo vai sempre ser implicado no resultado final, não é? Quanto mais rigor e mais profissionalismo e mais critérios houver também na escolha dos próprios atores e dos elencos, quando a tua preocupação é conseguir ter o melhor trabalho possível e a melhor voz possível para aquela personagem, isso vai sempre é resultado de várias áreas, não é? Portanto, da organização... Houveres várias áreas. A produção, o técnico, a pessoa que faz a tradução, não é? O ator, o diretor de atores. Acho que sim, e a pós-produção também. Faço a ponte para a minha próxima questão, que tem a ver precisamente com, mas numa perspectiva de maior longevidade. Peço da tua visão em relação a isso. Esse profissionalismo também não deveria dar ou garantir, ou se garante, oportunidades a talento emergente. Há aqueles que efetivamente têm formação de base como atores e que procuram oportunidades no mercado, que no nosso país não é muito alargado. É muito fechado. E fechado. Como é que tu vês isso assim no futuro? Eu normalmente eu sou o gajo que gosta muito de ouvir e de dar oportunidades a pessoas novas, e tive a oportunidade de o fazer quando no passado dei workshops e tu sabes, de dobragem, e tive a oportunidade de conhecer pessoas nesses workshops como o Ricardo Monteiro, ou a Rita Ruaz, ou a Joana Sapinho, que são colegas meus que hoje em dia fazem muita dobragem, e eu tive a oportunidade de os receber em aulas minhas, e isso foi muito positivo. Portanto, eu só consigo pôr-me na pele de quem está a começar, quando era miúdo e tinha 20 anos e queria muito uma oportunidade para poder trabalhar não só em concreto nesta área, mas como ator, e isto é mais uma área em que eu posso me experimentar como ator, e de repente sou chamado para um casting, eu fucking aleluia, isto está a acontecer, um casting para dobragem. Portanto, claro que eu acho que é muito importante poder abrir o mercado a quem tem talento, quem tem formação e quer começar a trabalhar. Isso é fundamental. Não vejo como seja possível a sobrevivência de uma classe que se feche nela própria e que não deixe, e que se vai emparedar, e como o trabalho é pouco, então não vamos deixar entrar mais ninguém, porque o trabalho que há já não está a chegar para todos nós. É verdade, e isso é triste, mas eu acho é que nós temos que fazer crescer a indústria e não emparedá-la e fechá-la. Então o meu objetivo, eu adoro talento. Eu quando vejo alguém com muito talento, há pouco tempo estava a dizer que ia fazer a dirigir um casting para um estúdio, e vi
umas 40 ou 60 pessoas numa semana. Pá, e cada vez que eu via pessoas muito talentosas, isso entusiasma-me. Não consigo pensar, pá, este gajo vai-me tirar o lugar, porque ele é mesmo muito bom. Não, eu fico muito contente porque acho que do lado de quem produz, ou de quem, por exemplo, se eu estiver a dirigir os atores, vai-me dar um gozo muito grande ter aquela voz, aquele gajo que é bom ator, tem a voz certa para fazer aquilo. Portanto, não consigo também desprender-me deste lado. O talento, ele é para ser visto, tem que se dar espaço, tem que se dar uma oportunidade. Agora, que há pouco trabalho para esta gente toda, que há muita gente que confunde dobragens com eu gosto de fazer vozes, muito. E isso é outro problema de pessoas que querem muito porque gostam muito de fazer vozes, mas na verdade aquilo não é suposto ser assim. Tens que ter mesmo o teu background como ator, a tua formação, a tua experiência, isso é importante. Sim. Nós temos criado aqui oportunidades, nós fazemos um evento que é o Open Day, que não sei se estás a par, sim. O pessoal vai mostrar... Sim, lançamos o convite a vários atores. Mas em várias áreas, não é? Em várias áreas, isso precisamente, portanto, desde de representação, tanto imagem, voz, locução e canto, e de facto dá-nos esse gozo cada vez que descobrimos alguém, ou que ficámos a conhecer alguém. Não, ver talento de repente é super entusiasmante. Sim, e fazemos-lo com os diretores, agora na fase de pandemia não, mas fazíamos todos ao mesmo tempo e ficávamos todos muito contentes. Como é que não conhecíamos esta pessoa? Pois, este talento todo. E é muito voz diferente um dia, porque nós temos falta de determinados tipos de vozes. Eu andava à procura de vozes graves de homens ou vozes mais maduras que não há. Então quando encontras. Sim, acabas por, sempre que estás a constituir um elenco, e corrijo-me se eu estiver errado, tu acabas por, a tua memória leva-te para quem já conhece ou com quem já trabalhaste. Sim. Criar momentos deste, como o que criamos aqui do Open Day, em que registamos vozes também e imagem dos candidatos, permite-nos utilizar depois isto como uma ferramenta precisamente para nos dar suporte na constituição em novos projetos de novos elencos com maior propriedade, porque testamos várias coisas, não testamos tudo, é verdade, mas ficamos com um registro bom que nos permite... E tens um bom banco onde que podes ir buscar. E depois o que eu acho lá, só pegando outra vez na coisa mas há pouco... As pessoas que possam estar a ver isto e possam pensar, mas há pouco mercado. É verdade, há pouco mercado, mas quanto melhor nós conseguimos fazer com o pouco mercado que temos, mais espaço vai haver para o nosso mercado crescer. Ou seja, se o pouco trabalho que tu tens e os outros estúdios têm de dobragem, porque em Portugal não há uma indústria de dobragem, porque nós não dobramos ficção de figura humana, portanto só aí perdemos a maior parte de todos os outros países que conseguem fazer. Mas se nós conseguimos ir mostrando cada vez mais melhor, e melhor passa por também vozes novas e variedade, e as vozes certas, para as caras certas, e não repetir sempre as mesmas vozes. Se nós conseguirmos isso, o mercado também vai crescer, e eu quero é que este mercado cresça para eu poder continuar a trabalhar nele, não é? E deixa-me aproveitar para desmistificar um pouco isto. De facto, o mercado já foi mais pequeno. O streaming deve trazer agora. Eu referi-me até ainda antes, se calhar no teu início de carreira, ou ali perto, quando só haviam 2 canais. E quando não se consumia, nós consumíamos muita coisa em brasileiro na nossa infância. Sim. Depois com o começo, mais tarde com o cabo, essa fase foi quando conheci, quando se alargou aí o mercado um pouco mais, porque apareceram mais canais só para... Exatamente. E agora numa segunda fase, uma terceira fase, agora no mundo do streaming, que ainda não alargou na totalidade. Portanto, eu acho que há aqui uma perspectiva muito boa para a indústria criar um bom tecido, uma boa estrutura e um bom suporte para ter voz e formação e boa qualidade técnica também, de produção, para podermos abraçar com muita qualidade aquilo que aí vem, aquilo que já existe e aquilo que aí vem. Espero bem que sim. Aliámos o teu gosto por criações negras, impactantes e incómodas, à tua capacidade de locução. E vou-te pedir para fazeres aqui a voz off de um clipe, de um anúncio que nós preparámos, é um conteúdo nosso. Não é nada mais, na realidade é literalmente uma demonstração da tua capacidade. Enquanto locutor, neste caso. Então. Exatamente. Ora, então vamos lá dar play nisto. Já sentiram uma urgência a matar e não tinham o que precisavam? Não procurem mais. Liguem o 666-666-669 e ganhem esta magnífica motosserra para uma dor mais prolongada. Até
parece fácil, Michel. Queres deixar algum conselho aos fãs, a quem quer enverdar por este mundo da representação? Não me refiro só à dobragem. Lá está, a dobragem é mais uma área que um ator pode explorar no meio de várias, como o teatro, a televisão, o cinema, a animação. Portanto, para se fazer dobragem, a ideia não é eu sei fazer muitas vozes, que é o que chega até mim muitas vezes, eu faço 10 vozes. Isso, a elasticidade da voz pode ser interessante along the way, no caminho, mas é a formação enquanto ator. Temos que ser... E atenção, às vezes há muito bons atores que não conseguem fazer o clique com este tipo de linguagem, porque é uma linguagem, por exemplo, muito imediata, não é? Nós estamos a ler e interpretar um texto ao mesmo tempo, e o trabalho de ator muitas vezes é o contrário disto, que é decorar, estudar, ter muito trabalho de mesa e ensaiar, fazer muitas vezes para depois fazer um espetáculo ou um filme ou whatever. Aqui não. Aqui nós estamos a trabalhar sob pressão e com muita rapidez, e para algumas pessoas isto não funciona. Portanto, estudar, querer ser ator, ter esse talento, e depois esta é uma área que se pode explorar no meio de outras. Caso contrário, estudasses, exato. E chegamos ao fim deste vídeo. Subscrevam o canal para mais vídeos da Bugger Media.